Nesse problema, nós vamos tratar o balde de água que está com água, que é representado por azul, e vamos perguntar qual a força que o balde exerce sobre a água. Ele está preso a uma corda, aí representado de laranja, e alguém está girando ele num plano vertical. Esse problema é semelhante a se você estivesse sentado na cadeira de um carrinho de montanha-russa, por exemplo. Então eu estaria perguntando, no lugar da água, nós teríamos você. Então qual seria a força do carrinho sobre você? E se fosse um avião fazendo um loop, você sentado na cadeira do avião, quando ele passasse no ponto mais alto desse loop, você estaria de cabeça para baixo e a pergunta seria qual a força exercida pelo avião sobre você. Então, a única diferença é que no lugar do avião temos o balde e no lugar de você temos a água. Ou no lugar da água temos você e no lugar do balde o carrinho de montanha-russa. A força que age sobre a água, mg, peso, e força normal para baixo. Então, como é uma trajetória circular, nesse ponto específico, nós temos a normal mais o peso, que seria a mesma coisa atuando sobre você no carrinho de montanha-russa ou no avião. Então, pela segunda lei de Newton, eu tenho as duas forças apontando para baixo, a soma delas, a resultante é ma. Como a trajetória é circular, a aceleração, nesse caso, dessa força, aponta para o centro da curva, é centrípeta, que nós sabemos é v quadrado sobre r. Você poderia perguntar por que nós não usamos sinal negativo? Poderíamos usar também. A normal seria negativa, o peso negativo. Nesse caso, a força resultante também tem que ser negativa. Então, multiplicando por menos 1 dava o que a gente já escreveu aí. Então, a normal, nesse caso, essa força normal é a força que o balde aplica na água, ou a força que o avião aplica sobre você, ou que o carrinho da montanha-russa aplica sobre você, naquele ponto. Isolando ela, nós temos esse valor para a força normal. Se tivesse os dados, bastava substituir. Veja que a força normal é a resultante centrípeta menos o seu peso. A pergunta é, qual o menor valor da velocidade naquele ponto para manter a água no balde? Ou seria, qual a menor velocidade que o avião faria o loop e você não desgruda da cadeira, por exemplo? Então nós temos que a normal, por essa equação, tudo ser positivo aí em cima, né? A normal tem que ser positiva também. Então, se por acaso você fizer o cálculo der negativo, isso não faz sentido algum, porque ele não aponta mais para baixo. Apontaria para cima, mas provavelmente se isso ocorrer é porque ele perdeu o contato com a cadeira. Então aquela água cairia do balde ou você sairia da cadeira, se não tivesse um cinto de segurança. A situação limite é quando a força normal ainda é positiva, mas próxima de zero. Vamos colocar igual a zero na equação para estimar o valor da velocidade limite, ou seja, é algo próximo do valor que vamos achar. A normal igual a zero, basta isolar a velocidade agora. Dessa forma. Por fim, tiramos raiz quadrada. Então esse é o valor da velocidade menor que o balde pode ter lá em cima, para a água não sair dele. O que acontece na situação em que o balde continua circulando e chega no ponto mais baixo? A força normal inverte agora, conforme a figura. E a aceleração aponta para o centro, agora para cima nesse exato momento. Então temos normal menos o peso igual a ma centrípeta, que é positivo porque está para cima. Então a normal nesse caso é mg mais a resultante centrípeta. No ponto mais baixo você sente uma pressão maior na cadeira. Quem já andou de kamikazes deve lembrar disso. E no ponto mais alto da trajetória,
você sente uma pressão menor da cadeira sobre você. No caso da água, é a água que está sentindo essa força aí, maior. Então lá no ponto mais alto você sente força menor e no ponto mais baixo você sente uma pressão maior.